Primeira Crônicas, capítulo 4, está na página 287 do Antigo Testamento, das Bíblias que se encontram próximo a vocês nos bancos. Página 287. Primeira Crônicas, capítulo 4, nós vamos ler apenas o verso 9 e 10. Primeira Crônicas 4, 9 e 10 diz assim a palavra do Senhor: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: Porque com dores o dei à luz. Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: Ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Palavras do Senhor, damos graças a Deus. De pé ainda vamos cantar um louvor, preparando o nosso coração para a mensagem a seguir. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme. Sejam bem aceitas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha, redentor meu. Podeis sentar. Boa noite. Fiz muita questão de visitá-los nesse primeiro dia do ano, para que isso simbolize que nós estaremos bem juntinhos nesse 2017, bastante unidos, construindo o reino de Deus entre os homens. E vim também expressar ao meu querido e leal companheiro, Bispo Alexandre Ximenes,
todo o meu carinho, toda a minha admiração, gratidão pela sua liderança tão frutuosa nesta cidade e nesse Brasil, nessa diocese. Ontem fechamos as cortinas de mais um ano e abrimos as fronteiras para uma nova etapa da nossa vida. Você já notou que Ano Novo sempre traz assim um glamour diferente, sempre traz expectativas que muitos dos nossos sonhos serão realizados. Parece que é um ano que chega assim com gosto de esperança. Ninguém observa 1º de janeiro com indiferença. Todos aspiramos dias melhores e quem está precisando de dias melhores é esse nosso Brasil tão sofrido. Merece nossas orações para que a gente passe logo esse tempo de penúria. E o Brasil termina do 2016 com 12 milhões de desempregados e multidões de deprimidos. Por essas razões, eu decidi compartilhar com vocês hoje uma mensagem vinda da parte de Deus que traga refrigério. Nós estamos precisando disso. Traga consolo, renovo, bálsamo para a nossa caminhada. E o meu tema hoje será como superar as dores do passado. Talvez você tenha vivido neste 2016 experiências muito difíceis, muito amargas. Talvez você tenha cruzado um deserto. Talvez você tenha enfrentado lutas, enfermidades, acidentes, livramentos, rupturas, problemas financeiros. Talvez você foi despedido do seu emprego. Talvez a sua empresa está no vermelho. Seu casamento em crise. E você nutre alguma dor, mágoa, revolta, difícil de superá-las. Daí a importância desse tema, como superar as nossas dores do passado, não é? E eu vou conversar com vocês sobre esse assunto à luz do que está posto aí, nesse texto lido, 1 Crônicas 4, 9 e 10. Crônicas, um livro muito importante da palavra de Deus, histórico. E diz o nosso texto assim: havia um homem chamado Jabes, que foi o mais ilustre, o mais nobre dos seus irmãos. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. A história de Jabes começa aqui, assim. E a seguir, Jabes nos deixou uma oração maravilhosa, que já está bastante conhecida, que eu sugiro que seja a nossa oração para 2017, para que sejamos mais do que vencedores.
Nessa oração, Jabes faz 4 petições, 4. Esse Jabes é um personagem bíblico que começa a ser mais conhecido do que outrora, mas ele merece ser estudado e imitado. E Jabes orou assim: Senhor, tomara que me abençoes e que me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus concedeu o que ele tinha pedido. E Jabes superou as dores do seu passado. Hoje eu quero conversar com você sobre esse assunto. É possível superar dores. Talvez um abuso na infância, talvez uma situação constrangedora, uma ruptura que deixou cicatrizes na sua vida, na sua alma. Talvez você foi vítima de uma palavra dura, injusta, caluniosa, maledicente, e essa palavra entrou como uma flecha no coração, e essa palavra adoeceu a sua mente, infernizou a sua alma, trouxe uma doença emocional difícil de superá-las. Enfim, situações que você não consegue superar, resolver por si próprio. E você vive prisioneiro do seu passado, numa masmorra assim existencial. A Bíblia, quando fala desse Jabes, diz que ele recebeu esse nome porque no meio de dores a sua mãe deu à luz. Sabe que Jabes significa dor, sofrimento. Isso é nome para dar para um filho? Já pensou alguém chamar-se dor, sofrimento? Isso traria trauma para a vida dessa pessoa. Mas é interessante que em Israel, quando os pais colocavam o nome dos filhos, eles faziam isso porque não eram nomes assim bonitos, sonoros, ou porque um personagem famoso da antiguidade tinha esse nome. Os nomes estão ligados a um fato, a uma circunstância, algum sentimento que marcava aquela pessoa. Nesse caso, a mãe de Jabes dá esse nome porque a gravidez foi muito difícil, o parto foi traumático, talvez porque aquela criança era franzina, doente. Então, Jabes nasce numa história de dor. A história de Jabes foi uma caminhada de sofrimento. E possivelmente esse menino cresceu ouvindo a sua história o tempo todo. Ele devia estar marcado, carimbado com essa circunstância de lágrimas, de desespero, de sofrimento. Agora, o que é bonito e verdadeiro a gente saber é que Jabes reagiu a tudo isso que se falava dele. Ele não se conformou com a sua situação, ele rompeu essa tradição, ele quebrou essa espinha dorsal dessa tendência que empurraria ele para uma vala comum do sofrimento, do desespero, da derrota.
Ele disse: eu nasci para ser vitorioso. Eu nasci não para ser fracassado. Eu nasci para ser sujeito da história e não objeto dela. Eu nasci para ser um sacramento, isto é, um sinal da graça de Deus nesse mundo. Eu nasci para ser bênção nesse mundo. Eu nasci para ser solução e não parte do problema desse mundo. Eu quero dizer a você que você não precisa aceitar passivamente a decretação da derrota da sua vida. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é quem você pensa que é. Você é quem Deus diz que você é. Pronto. E sabe o que você é? Você é o valor mais importante de Deus nessa terra. A sua alma. O mundo inteiro não vale a sua alma. Deus não criou você para você se arrastar numa existência frustrada, triste, desesperançosa, melancólica. Não. Não foi para isso que Deus nos criou. Ele nos criou para que tivéssemos vida e vida em abundância. Fomos criados para ser felizes, independente de circunstâncias. Olha, você precisa gostar de você, viu? Você é a criação de Deus. Deus não costuma fazer coisas desprezíveis. Uma autoestima positiva e criadora não faz mal para ninguém. Você deve valorizar aquilo que Deus valoriza. Você não é um ninguém. Você não é lixo. Pare de se desvalorizar o tempo todo. Tem coisa assim. Tem gente assim. Olha, eu gostaria que você olhasse o que eu quero dizer a você essa noite. Deus chamou você para ter a cabeça erguida. Deus chamou você para a salvação. Deus chamou você para uma vida vitoriosa. E você pode superar também os traumas, as dores do seu passado. Eu gostaria que você olhasse comigo à luz do texto, 1 Crônicas 4, 8 e 9, 4 atitudes de Jabes, isto é, 4 petições de Jabes na sua oração. E Deus a concedeu todos. Eu quero fazer um pedido para que seja a nossa oração nesse 2017, para a gente ser feliz mesmo. Para de ter uma cara de sexta-feira 13 o tempo todo. Embora eu e você sejamos fracos, existe um Deus todo-poderoso que nos conduz em triunfo na vida. Ponha a sua confiança nas promessas de Deus todo-poderoso. Ele está ao seu lado e fará você mais do que vencedor. E Jabes fez 4 pedidos. Em primeiro lugar, esse homem deseja ardentemente na vida a bênção de Deus.
ele foi o mais nobre dos seus irmãos, não porque era o mais rico, era o mais bonito, não porque era mais saudável. Ele foi o mais nobre do que os seus irmãos, porque num cenário de dor, ele reagiu, buscando a Deus Todo-Poderoso, invocou a bênção de Deus sobre a sua vida. Ele diz aqui: tomara que me abençoe, Senhor. Ele invoca o Deus de Israel, ele quer a bênção de Deus, e nós precisamos disso, irmão, bênção. Ele é a nossa força. O nosso Deus é o abençoador, é o Deus que é Pai de toda sorte de bênção, é o Deus Criador, o Deus sustentador, o Deus protetor, é o Deus provedor, consolador, o Deus da nossa salvação. Busque isso na vida. Não entregue os pontos, não jogue a toalha, não retroceda, não desista. Olhe para cima, olhe para o alto, olhe para Deus, há esperança. Invoque o Deus de Israel, invoque o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e a sua história vai ser diferente. Ele pode reescrever a sua história para começar um novo capítulo na sua caminhada. Então, em primeiro lugar, Jabe nos ensina que nós devemos buscar a bênção de Deus na vida, porque se Deus for tudo aquilo que a gente tem, você terá tudo aquilo que você precisa. A segunda coisa que Jabes suplica é que, além de pedir a bênção de Deus, ele pede prosperidade. Ele diz assim: ó Deus, que tu alargues a minha fronteira, alargues a minha visão. Esse homem quer ser mais influente, quer ser um abençoador, com um horizonte mais largo. Esse homem quer ser abençoador, um instrumento das mãos de Deus. Esse homem quer mais desafios, tudo isso para poder trabalhar mais, para influenciar mais, para abençoar outras pessoas. E prosperidade para Jabes não é sucesso econômico, não é sucesso financeiro. Ele fala de um sucesso espiritual. É vida no altar de Deus, é vida cheia do Espírito Santo, é uma vida que influencia outras vidas. Ele quer ser bênção. Alargue as minhas fronteiras. Eu tenho pedido isso, não sei se está na hora de parar um pouco. Alargue as minhas fronteiras. Eu já sou o bispo da África hoje, da América Latina. Ai, ai. Olha, não se entregue ao desânimo. Tenha a visão do farol alto, viu? Tem gente que gosta do retrovisor do carro da sua história. Quebre isso. O apóstolo Paulo nos ensina que onde você errou, transforme isso num aprendizado, para não errar mais. Faça do seu passado uma alavanca para o seu futuro. Paulo diz: eu não sou perfeito, mas uma coisa eu faço, olhando para as coisas que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Deus pode abrir os horizontes da sua vida.
Isso mesmo. Alargues as minhas fronteiras, Senhor. E aí, Jabes continua orando. E ele continua. Veja que Jabes supera as dores do seu passado quando ele faz um terceiro pedido a Deus. Tomara que a tua mão seja comigo, Senhor. Veja que esse homem não quer apenas a bênção, esse homem quer o abençoador. Fique comigo. Esse homem não quer apenas a dádiva, ele quer o doador. Esse homem não quer coisas, porque tem muita gente que quer só coisas na vida. Esse homem quer Deus, quer incluir Deus na vida. E quando Jesus passa a ser a coisa mais importante na vida de alguém, sabe o que acontece? Essa pessoa descobre que era a única coisa que estava faltando na vida dela: Jesus. Como isso é importante? Porque, na verdade, nós estamos vivendo numa geração assim, antropocêntrica, essa voltada para o homem. E uma geração que se esquece de Deus, usa as pessoas e ama as coisas. Nós precisamos entender que a maior necessidade nossa não é de coisas, é de Deus. Muitos não têm Deus, não têm pessoas no coração, porque no coração não há espaço. O coração está tomado todo de coisas. E sem esse Deus no coração, eu vou descrever como a vida fica. A vida fica vazia, incompleta, caricata, feia, opaca, frustrada, sem perspectiva, fica nervosa o tempo todo, nem pavio fica mais, sem certezas fundamentais. É assim que vive um homem sem Deus na vida. Agora, notem que Jabes supera as dores do seu passado quando ele pede que a mão de Deus seja com ele. É a mão de Deus que nos guia, queridos. É a mão de Deus que nos protege. É a mão de Deus que nos fortalece. É a mão de Deus que nos consola, que nos abençoa, que nos protege. E, finalmente, diz a Bíblia que Jabes supera as dores do seu passado quando ele faz um quarto pedido a Deus. Ele diz assim: Senhor, me preserve do mal. Me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição na vida. Me preserve do mal. Sabe, a palavra mal aqui traz a ideia de maligno. O que esse homem entende? Que a vida é uma batalha, que a vida não se processa numa sala VIP, num parque de diversões, numa colônia de férias, numa estufa espiritual, numa redoma de vida. Viver é lutar, viver é entrar numa arena de lutas, sem pausa e sem trégua. Há muitas dores na nossa caminhada, queridos. É luta. Nós não estamos lidando com um adversário assim mitológico. Paulo disse: qual que é o nosso adversário? Escute.
A nossa luta, diz Paulo, não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esse inimigo nosso é real, porém invisível. Ele não é mito, não é uma lenda, é um anjo caído. Um dia nós vamos entender isso no céu. Que história foi essa? Que tem uma corja que trabalha contra a gente ao lado dele. Olha, queridos, não subestime essa força do mal, viu? Não dê brecha a ela. Nós temos um adversário. Isso tem que ficar claro. Sabe, uma das coisas que Jesus mais fez em 3 anos de ministério? Libertar os seres humanos dos demônios. E uma das coisas que menos fazemos é compreender que nós estamos numa batalha nessa vida. O apóstolo Pedro chamou esse adversário de inimigo das nossas almas. Olha, eu estou dizendo essas coisas não é para assustar você, não. Eu estou dizendo essas coisas porque Cristo destruiu esse inimigo lá na cruz. Ele está com seus dias contados. Nós temos um Deus todo-poderoso que nos ama, que cuida da gente. Tiago diz: aproxime-se de Deus e o diabo fugirá de vós. Como dizia o profeta Eliseu, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Um com Deus é maioria. Diz o salmista: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Mas a palavra de Deus está nos dizendo aqui que é possível nós rogarmos a Deus livramento, proteção, como Jesus ensinou os discípulos a orar. Livra-nos do mal, livra-nos do inimigo da gente. É Deus que nos protege, é o escudo de Deus que nos guarda, é a armadura de Deus que nos cerca por todos os lados, nos protege dessas setas inflamadas do maligno, desse inimigo terrível. Jabes disse: tu me livras do mal, de modo que não me sobrevenha aflição, opressão. Pois saiba disso, que a aflição, a opressão muitas vezes é resultado da ação do maligno na nossa vida. E Jabes quer livramento do maligno e livramento das ações do maligno na vida da gente. Saiba que você não é forte, viu? Você não é forte em si mesmo. Eu não estou me referindo à autoajuda ou psicologia de autoajuda. Eu estou sugerindo a ajuda do alto. Olha aí. É o Senhor que nos faz forte, eles que nos conduzem em triunfo. Paulo, ele atribuía todas as suas vitórias na vida como vitórias de Cristo operando através da sua existência. E por isso ele pôde dizer assim: eu sou o que sou por causa de Cristo. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Tudo posso naquele que nos fortalece. Ele é a nossa força. Agora, a coisa mais linda dessa passagem aqui, desse relato, é que o versículo 10 termina assim:
E Deus concedeu a Jabes o que ele tinha pedido. Deus responde às nossas orações, queridos. Deus ouve o nosso clamor. Deus conhece as suas lágrimas. E agora mesmo, se você se voltar para Deus, Ele pode curar as suas emoções. Ele pode terapeutizar a sua alma. Ele pode cirurgiar os abscessos da sua alma e trazer cura emocional para você, trazer restauração espiritual para você, colocar você de pé, dar a você uma caminhada vitoriosa em Cristo Jesus nesse 2017. Você não precisa viver prisioneiro das dores do seu passado. Você pode superá-las colocando a sua vida nas mãos de Deus. Nada de olhar para trás. Faça como Jesus. Ele nunca viveu em função do passado. Uma vez ele disse: quem pega num arado e olhe para trás, não está apto para o reino de Deus nessa vida. Então, todo o mal que eventualmente esse ano nos trouxe, que passou, vamos enterrá-lo numa cova bastante profunda, sem possibilidade de exumação. Pronto. Nós precisamos realizar novos projetos, construir, refazer, precisamos semear, produzir, colher, perdoar. Vamos ser homens e mulheres de oração, de bom senso, nada de ressentimentos, nada de querelas, inimizade, queixumes, raízes de amargura, pessimismo, derrota, ódio, abatimento, nada disso. A ordem é reconciliação, confiança em Deus, a gente unir as mãos, superar problemas, amar, perdoar, construir, ganhar essa cidade para Cristo. É isso que temos que fazer. O meu calendário para 2017, a gráfica falhou, porque eu queria devolver e começar a distribuir hoje. Se você olhar o meu calendário, só olhando é o suficiente para você ficar cansado. Vamos colocar uma esponja no passado. Tem gente que perde tempo com picuinhas. Às vezes o andar nosso na igreja é um andar sobre ovos, para não ferir a suscetibilidade das coisas, de gente que não supera. Vida é isso, é olhar para frente. Cristo nos diria novamente assim: deixe os mortos que enterrem os seus mortos. Isso pode significar: deixe que os fatos do passado fiquem no passado. E eu tenho observado, eu estou trabalhando na pastoral familiar há quase 5 décadas. Sabe o que eu descobri? Os casais mais felizes são aqueles que adotam o seguinte lema: o que passou, passou. E quem pretender nessa vida amar só pessoas perfeitas, como disse o poeta, sabe o que vai acontecer com esse? Esse vai morrer sem amar. E corre o risco de morrer sozinho. Importa o agora, construir a vida,
olhar para o infinito, para o qual nós todos fomos feitos. Conserve os seus olhos fixos nas estrelas e você verá que, com surpresa, que enquanto você estiver com seus olhos nas estrelas, as roseiras no chão em que pisamos aumenta o número de rosas e diminui pouco a pouco o número dos espinhos. Olha, eu já não consigo pregar sem orar depois. Isso mesmo. Eu quero orar em seu favor. Eu quero colocar a sua vida no altar de Deus Todo-Poderoso. Feche os olhos. Queremos, Senhor, fazer nossas os mesmos pedidos que Jabe fez. Tomara que nos abençoe, Senhor. Alargue nossas fronteiras. Seja conosco a tua mão. Livra-nos do mal, de modo que não nos venha aflição, Senhor. Deus querido, louvado seja o teu nome, porque tu és o Deus que nos ama, e nos ama não por aquilo que somos, mas apesar de quem somos. Tu nos amas não apenas pelos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. E nós te louvamos, Senhor, porque tu és o poderoso Deus para nos curar a nossa alma, para nos desvencilhar das amarras emocionais que tantas vezes nos prendem no calabouço do desespero. Dá vitória, Senhor, àqueles que nos assistem. E permita que um tempo novo de refrigério e de bonança venha sobre aqueles aqui presentes, que eventualmente pela internet nos assistem, para que eles também superem as dores do seu passado. Assim oramos e assim confiamos, pois oramos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém.